estamos no Setembro Amarelo. E o que é isso? Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio. E para a gente falar de um tema tão delicado, um tema tão espinhoso, inclusive, nós vamos conversar aqui com uma psicóloga que conhece muito disso, tem uma sensibilidade assim espetacular, sabe lidar com o luto, com a dor da perda. E vamos entender um pouco sobre o suicídio, como prevenir e todas as questões que envolvem essa situação, porque pode não ser o seu caso que está aí nos assistindo, não tem ninguém na sua família, mas você pode ter certeza que tem alguém que você conhece, tem algum familiar, algum conhecido, algum amigo que vai precisar dessa informação. Então, por favor, seja um multiplicador dessas informações que hoje você vai receber, tá bom? Eu vou chamar aqui no nosso estúdio a querida Tereza Vera Gouveia. Venha cá, meu amor. Oi, querida. Tudo bem com você? Ai, linda, que bom te ver, que delícia. Eu amo essa mulher, gente, é de uma sabedoria. Eu gosto muito de conversar com ela. Só agrega, tem gente que só agrega na vida da gente, né? Essa mulher é uma delas. É um prazer, Por favor, Virgínia. sente-se, meu amor. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema tão delicado, tão espinhoso, difícil de tocar no assunto. Por que é tão difícil tocar nesse assunto, Tereza? Vamos começar o nosso programa falando sobre os tabus, sobre os preconceitos, sobre essa dificuldade que as pessoas têm de falar de morte e principalmente do suicídio. Eu acho que já vem uma dificuldade em falar da morte. E acho que o suicídio ele só vem intensificar isso, na verdade, né, Virgínia? E o suicídio é um tema que ele é cercado de preconceito. Tanto que as pessoas às vezes chamam de um ato de coragem e outras de um ato de covardia, né? E nós dizemos que nenhum nem outro. Na verdade, o suicídio é um ato de desespero, muito desespero. Então eu acho que todo esse tabu, inclusive no pós-morte, quando acontece a morte por suicídio, é uma morte muito cercada de preconceito. Inclusive, nós temos relatos de pessoas que tentam mudar a certidão de óbito. Para que não conste que a morte foi por suicídio. Dificilmente você fica sabendo, não pelo atestado, mas assim, quando alguém falece em função do suicídio, as pessoas, a família tende a esconder e dá uma outra causa. Fala que foi... Por quê? Porque isso é vergonha? Porque nós julgamos. Olha, é vergonha? É vergonha diante do julgamento alheio. E culpa? Né? Existe uma sociedade que julga. E aí, quando a pessoa falece em função de um suicídio, o relato das pessoas, que a gente fala pós-venção, que é quando já aconteceu, o relato das pessoas é que elas viram o filho de quem se matou, a mulher de quem se matou, o marido de quem se matou, como se a pessoa se resumisse apenas a esse último ato da vida dela, e não é verdade. Então tem um pré-julgamento, tem um julgamento quando acontece, que faz com que as pessoas inibam a informação mesmo, que elas escondam. E a culpa? Envolve questão de culpa também, de negação de culpa e eu acho que de frustração, não é, Vera? Para a família, eu estou dizendo. Que é aquele que ele se matou, né? Sei que não é nem esse termo, né, que é utilizado, tem alguns termos que vocês até tentam, que trabalham com essa parte, tentam até minimizar. Mas a família que ficou, ela recebe uma carga emocional muito grande. Como cuidar dessas pessoas que elas sofrem? Sim, muito mais. Eu entendo que sofrem até mais do que se fosse uma perda comum, decorrente de um falecimento por uma doença crônica, uma doença que já se espera, ou mesmo um acidente, às vezes. Mas parece que a família que sobrevive ao suicídio, ela carrega um estigma também, não é não? Sim, tanto que você usou um termo que a Karina Okajima, que é uma suicidologista, utiliza, sobreviventes do suicídio, inclusive título de um livro dela.
Vai ser sempre uma morte cercada por culpa, e a culpa, como diz a própria Karina, sempre implica uma dívida. Toda vez que a gente sente culpa, fica subentendido que nós entendemos que ficamos devendo algo. E aí a família começa todo um processo. O que é a terapia? É um processo de entender, porque elas começam a se perguntar tudo o que poderia ter feito. E a terapia ela vai trazer o quê? Essa compreensão mesmo, se poderia ter feito, se de fato era possível, para lidar com essa culpa, né? Para se perdoar, porque a resposta vai embora com quem se matou. Não né? tem resposta, né? Tem, mas vai embora com quem foi, né? E talvez tenha uma resposta. E quando a pessoa deixa aquela carta e ainda culpando alguns, porque ainda acontece isso. Sim, Virgínia. Então eu aí tô indo já até o extremo, mas sim, a gente está aqui para conversar sobre isso. Acontece. Pode ter um gatilho, né? Vamos pensar num rompimento amoroso. Certo. Isso é um gatilho, mas não é a causa, né? A causa, a gente sempre vai pensar numa questão multifatorial, que envolve vários fatores psiquiátricos, talvez assim de relacionamentos, de como essa pessoa foi se construindo, foi se constituindo em relação a perdas, a rompimentos. Então, são vários fatores e que necessita de ajuda psicológica, psiquiátrica também, e a familiar, claro. Mas a família, ela começa a se perguntar se ela fez tudo o que podia. E às vezes a pessoa estava em atendimento médico e psicológico, pode acontecer. Por isso que a gente fala que a prevenção você vai fazer de tudo para evitar, né? Mas não é impedir, né? Você pode não conseguir impedir, por mais que você tente evitar. Por isso é tão importante o acompanhamento correto. É impensável, né, sendo uma questão multifatorial, é impensável alguém em sofrimento, porque a pessoa está no limite do sofrimento dela, ela não quer morrer, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo na alma. Então, por isso a importância da ajuda está sendo muito efetiva, muito pontual. E aí alguns cuidados, né? Vários cuidados a gente solicita. Por exemplo, se a pessoa ela manifesta isso, por exemplo, se eu uso medicamento, esse medicamento não vai ficar em meu poder. Alguém vai ministrar. E aí entra uma série de fatores. Vamos pensar numa pessoa que está estudando fora da cidade de origem dela. Isso pode acontecer, como acontece. Aí quem é que vai acolher essa pessoa e cuidar? E uma coisa que eu percebo é o seguinte, não tem classe social, né, Vera? Não tem classe social. Não tem etnia, não tem credo, não tem classe social. Não, o que há ser humano do mesmo jeito, iguala tudo, né? Igual a tudo. Acho que a dor acaba igualando todos, né? Eu acho que a dor iguala muito, nos mostra a nossa condição humana, né? O que tem em comum é o desespero. Eu tenho uma tia que é poeta, que ela falava assim, a areia da praia igualitária. Que quando a gente vai para a praia, todo mundo fica igual. Não tem classe social. Ali é difícil você identificar quem é de uma classe social ou outra. E a dor, eu acho que ela vem como a areia da praia. Ela é igualitária. Não verdade, tem, né, não é para esse ou para aquele. A gente vai para um pequeno intervalo, tá bom? Tá bem. E a hora que a gente voltar, eu quero falar justamente sobre a prevenção. Como nós podemos prevenir e talvez evitar, né, um caso de suicídio de alguém próximo. Sai daí que a gente já volta. Estamos aqui com a Tereza Vera Gouveia, ela é psicóloga e ela é especializada em luto. Então, eu entendo que não existe pessoa melhor nessa região que tenha mais conhecimento e sabedoria para tratar desse tema que, em setembro, faz parte de uma campanha de prevenção, que é o suicídio. Para a gente tratar de suicídio, a gente tem que tratar com sensibilidade e com sabedoria. E ninguém melhor que a Tereza Vera Gouveia. Tereza, nós estávamos falando sobre dor. Você falou sobre a dor
que a pessoa quer eliminar e por isso ela se mata. Sim. Como é que é isso? Quais os sintomas? Como é que a gente percebe? Como é que a gente sabe? Podem haver algumas manifestações de mudança de comportamento. Por exemplo? Por exemplo, você é muito falante e começa a ficar muito arredia, muito isolada, para de conversar, fica quieta, isso não é do seu comportamento. Você começa a fazer alguns fechamentos, né? Tem uma escritora que ela conta do pai, e ela fala que o pai chamou para almoçar e aí ele passou a conta para conjunta, ele começou a tomar algumas atitudes antes de se matar. A pessoa pode começar a falar que ela não serve para nada, que tanto faz ela estar viva, e isso não ser uma fala usual na vida dela, não ser comum. Em uma fala esporádica, uma fala que nunca aconteceu, a gente vai pensar por que está falando assim, né? Isso não faz parte do repertório dela. Então é uma coisa que chama a atenção. Porque além disso tudo, Virginia, é importante dizer que pode não ter nenhum sinal. Né? Eu posso estar trabalhando, aparentemente eu estou bem, eu estou conversando com todo mundo. Está feliz, sorrindo. Isso. Mas o que a gente pede para ficar atento? A depressão, necessariamente, ela não vai estar presente. Mas ela pode... Não é necessária. Pode não ter depressão. A gente tem essa ideia de que a depressão é que leva ao suicídio. Então não é bem assim. Não, porque assim, você pode estar ótima, tudo bem na tua vida, e aí você está namorando, a pessoa rompe com você, você vai para casa e faz isso. Sem nenhum histórico. Ato de desespero. Isso. O que tem ali? Um funcionamento teu que já dizia que o outro era responsável por você, por exemplo. Né? Que às vezes você nem sabe disso. Você pode ter uma história de perdas sucessivas que você nunca olhou para elas e de repente tem um gatilho, né? Como que? Acontece, por exemplo, de um cara perder o emprego e ir para casa se matar. Tava tudo bem. Então, como é que ele lidou com essa questão de se sentir envergonhado, de desespero mesmo, de pensar como é que eu vou sustentar minha família, o que eu vou fazer, ou de vergonha, como a gente já viu no noticiário, de pessoas que foram de alguém que foi para ser preso, pediu para esperar um pouco, foi lá dentro e se matou. Então, a vergonha também, Então, nesses casos, eu não posso dizer que tinha depressão. O que assim, certamente estará presente? Desamparo, mesmo que ele seja momentâneo. Vamos pensar, né? Você recebe uma notícia, você não dá conta dela, você vai para casa, é um momento de muito desamparo que você não sentiu esperança. Então, desamparo, desesperança também estará presente e desespero. Isso certamente. 3Ds. Os 3Ds. A depressão estava como 4Ds, ela foi retirada pela Associação de Psiquiatria, a gente fala em 3Ds agora. Mas pode ter depressão? Pode. Pode ter um transtorno psiquiátrico? Claro que pode. Então, a prevenção é estar atento a quem está ali, porque mesmo que você saia, trabalhe e você fique super bem no teu trabalho, ninguém perceba nada, pode ser que você dê algum sinal na tua casa. Que você fique mais quieta, que você comece a se abster de atividades que eram prazerosas para você. Então, os sinais, eles vão muito por esse caminho, de estar atento a quem você é e se tem alguma mudança. E uma dúvida que eu sempre tive, que é o seguinte, a pessoa fala que ela vai se matar, ela dá sinais, assim, ela verbaliza isso? Sim. Não só através de atitudes, mas verbalmente. Ela fala que ela vai se a gente matar? fala até que é um mito dizer que as pessoas dizem isso. Quem se mata não avisa, vai e faz. Não é verdade. Quem se mata também avisa e também se mata. Então, para a gente parar com esses mitos, né? É um ato de coragem ou de covardia, é falta de Deus. Tudo isso são tabus em torno do suicídio que não... E esse tabu de que a pessoa que se mata não tem Deus no coração? É um tabu que a gente escuta. Sim. E forte. Sim. São os Como lidar rótulos, com né? isso? São os rótulos que são tão fáceis em dores alheias e tão complicados quando a dor é nossa. Então, eu acho que nós temos que parar com isso. Se nós não
sabemos desse caminho. Se nós não fizemos a travessia que a pessoa está fazendo, nós não sabemos nada. Nós sabemos o que nós vivemos e como nós vivemos. Porque até eu reagir a um desemprego, por exemplo, de uma forma, a um rompimento de uma forma, não quer dizer que o outro tenha que reagir dessa forma. E como essa pessoa que está sendo julgada e acusada, a mãe daquele filho que se matou, que ela escuta isso, o que você pode dizer para essa mãe, sabe, para essa família que está sendo rotulada, que está sendo julgada? Eu acho que, assim, uma das principais coisas, eu acho que sempre na dor, é a gente aceitar o descontrole, né? Que nós não controlamos tudo e que nós não estamos 100% atentos a tudo e que isso pode acontecer, né? Alguém pode estar agora aqui no estúdio com você, passando por uma situação dificílima e você não sabe. Sim. Né? Como acontece quando as pessoas do trabalho, elas dizem, eu não reparei, eu não percebi, e que talvez você não perceba. Então eu acho que o caminho é assim, se eu percebo, se eu estou atenta ao outro, o que eu posso fazer. Então acho que as mães, aceitar o descontrole, se perdoar, porque o estado anterior não existe, né? Porque é isso que as pessoas tentam, refazer o caminho e tentar impedir, só que não existe esse retorno. Então é se perdoar e aceitar o autodescontrole. E eu acho que parece simples se perdoar, mas é um processo lento às vezes, né? Demorado. Ele tem etapas, Vera? Eu não sei, eu não digo que ele tem etapas, mas eu digo que ele é um processo que é de olhar para a tua vida, né? Olhar tudo que você foi para aquele filho, para aquele marido, que talvez não estivesse nas suas mãos mesmo, né? Não está tudo nas nossas mãos, pouquíssimas coisas estão. Mas sabe qual é o problema? É que nós, seres humanos, e nós, mulheres, fazemos muito disso. Nós achamos que nós podemos controlar o mundo, que nós podemos mudar as pessoas. Né? E tem mulheres que se lançam de corpo e alma para mudar um marido alcoólatra, violento, e, por exemplo, continua ali convivendo com aquele marido que está lhe fazendo mal, porque ela acha, ela tem certeza que ela vai mudar o outro. Então, essa questão da prepotência até do ser humano, no sentido de que tem o controle. Isso traz uma carga e uma responsabilidade emocional muito grande. Então, nós precisamos, inclusive, parar com isso, saber que tem muita coisa que a gente não controla. Se a gente der conta da própria vida, já está de bom tamanho, né? Eu acho que é exatamente isso, é entender, ir da minha, que é uma coisa que a Karina também fala muito, que é ir da minha onipotência para a minha potência e aceitar a minha impotência. Olha que fantástico, gente! Não é? Porque eu não sou onipotente. Isso. Se eu fui impotente, se eu olhar para isso, porque eu vou ter que olhar se eu falhei, porque eu posso ter falhado. Eu posso não ter reparado em quem estava ao meu lado. Isso pode ter acontecido. E aí eu vou ter que me perdoar. Da mesma forma, se eu tivesse agido e não conseguido impedir, mesmo agindo. Porque pode acontecer de eu agir e não conseguir, mas o que é importante é ficar em paz com quem nós fomos. Entendeu? Porque não há retorno. E eu acho que mesmo no luto, por uma morte natural, vamos pensar assim, uma morte por doença, tá? A pessoa ficou meses numa cama, isso é desgastante para a família, isso é cansativo, e é muito cansativo. Tem uma hora que você perde a paciência, que você fala, eu tô cansada, eu não aguento mais. A pessoa morre. Aí você fala assim, nossa, eu podia ter feito mais. Sim, eu podia ter feito mais, mas é parecido com eu não teria namorado, como que eu namorei aquela pessoa com 18 anos? Não é a mesma pessoa. Quem namorou aquele cara com 18 não é quem está aqui hoje. Mudam. Quem cuidou da pessoa que estava adoecida é alguém que hoje está liberado e está descansado, mas quando estava acontecendo não estava. Então olhar muito para quem a gente era quando estava acontecendo algo. Porque quando ocorre a morte, seja por suicídio, seja como for, eu acho que ela nos dá a oportunidade de nos olharmos e falar assim, onde eu posso crescer nessa dor, entendeu? Se eu falhei ou se eu fui impotente em algum momento, eu não dei conta de tudo, não consegui controlar tudo, mesmo estando atenta, o que eu aprendi com essa dor, né? Nós vamos para um pequeno intervalo, Vera. Não sai daí porque esse tema é realmente assim,
só mesmo a Tereza Vera Gouveia para tocar nesse tema de uma forma tão delicada, com tanta gentileza. A gente já volta. Estamos falando sobre prevenção ao suicídio, estamos no Setembro Amarelo e é um tema que tem que ser discutido, tem que realmente fazer parte do diálogo familiar, porque nós podemos evitar que tudo isso aconteça e evitar todo o transtorno, toda a dor que acompanha, principalmente os familiares que sobrevivem a um evento trágico desse. Tereza, nós estamos aqui conversando e tocamos no assunto justamente assim, se é o homem que tem mais efetividade no suicídio ou se é a mulher. Como é que funciona isso? Tem diferença de gênero aí? Tem, Virgínia. As mulheres, o número de tentativas das mulheres é muito maior, mas os homens são mais efetivos. Por isso o número de suicídios acaba sendo maior no público masculino e o número de tentativas no público feminino. E existe alguma lógica nisso? Não, eu não sei se tem lógica. Eu acho que diante de um sofrimento exacerbado, intenso, de desespero, né? Eu acho que o que a gente tem que pensar é que é sempre um ato de desespero e que a pessoa chegou no fundo do poço. Não viu mais luz nenhuma. Isso. Isso que acontece. E esse é o dado importante, porque assim, sempre tem saída. Sempre. Né? Sempre tem saída. A gente não deve perder a esperança. As coisas vão passar, mesmo que pareçam que não. Elas passam. E a gente só tem que aguentar esse tempo que vem, essa dor lancinante, e dizer, não, vai passar. Porque às vezes dá a impressão que a dor não passa mesmo, né? E você sabe que eu estava estudando esses dias, né? Eu gosto muito de estudar, de ler e tal. E estava estudando que a dor, ela ativa alguns circuitos neurais numa parte do nosso cérebro que se chama giro do cíngulo anterior. O giro do cíngulo anterior. Então, quando você bate o dedo na quina, sabe, o dedinho na quina, imagina a dor que isso dá quando você quebra uma perna. Essa circuitaria cerebral que vai ser ativada. Então, é nesse lugar do cérebro. E quando você tem uma dor emocional, os cientistas, por exemplo, a perda de um ente querido, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento, o mesmo local do cérebro é ativado. Então, você imagina que a dor de você quebrar uma perna, ela é equivalente à dor da perda. Isso as pessoas não têm conhecimento. Só que na alma. Mas no cérebro é o mesmo lugarzinho, com a mesma intensidade. Então, só que você acaba tendo como resolver algumas coisas físicas, né? O dedinho você enfaixa, você dá um grito, mas depois passa. E às vezes a dor emocional, ela persiste. Existem pessoas que nascem suicidas ou elas se transformam? Não existem pessoas que nascem suicidas. Podem existir pessoas que têm todo um quadro psiquiátrico, crônico, né, genético até, mas que alguém nasce suicida, não. Tem algum distúrbio mental que possa levar ao suicídio com mais facilidade? Vários. Quais, por exemplo, Tereza? Por exemplo, a esquizofrenia, se a gente pensar a questão da depressão mesmo, bipolaridade, existem vários. Então, é uma questão de ordem psiquiátrica muito séria. Por isso, assim, eu acho que em qualquer situação, o psiquiatra ele é extremamente necessário junto com o psicólogo. É multidisciplinar, então, não é? Sim, é multidisciplinar, porque a gente pode pensar até, assim, dependendo do grau de vulnerabilidade, a gente pode pensar num CAPS, num assistente social acompanhando essa família, não só o psicólogo e o psiquiatra, entende? Então, eu acho que tem toda um atendimento que teria que ser sistêmico. Você falou do CAPS. A rede pública de saúde ampara as famílias que têm esse problema ou que tem alguém
né, ali dentro que precisa desse atendimento ou não aqui na nossa região? Eu acredito que o CAPS sim, mas a gente pode pensar ainda, né? Eu acho que é importante dizer que o CRAS, ele também pode ter esse tipo de acolhimento, mesmo que ele encaminhe, né? Mas se a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, sem muito o acesso à rede pública, eu acho que talvez né, o CRAS seja uma porta de entrada para encaminhamento. É o quê? É uma área da... Centro de Referência e Assistência Social, que ele vai encaminhando e vendo o que está acontecendo ali, e eu acho que eles têm, assim, muita capacitação para isso. Essas instituições civis, né, da sociedade civil, como o CVV, por exemplo, né? Elas são muito importantes, né, Vera? O CVV muito, né? Agora é 188. Ah, olha, né? então é importante. 188. Você liga 188 para pedir ajuda, para conversar. São pessoas que são treinadas para isso, estão, né, habilitadas para isso. Eu acho que é super importante, é um trabalho que eu acho fantástico. Eles não colocam simplesmente a pessoa lá, né? Tem todo um treinamento, eu acho importantíssimo. E tá se espalhando cada vez mais, eu acho isso muito bacana. Acho que procurar a rede pública, né? Aqui nós temos a Unital, que tem a clínica de psicologia. Nós temos os PAMOS, que tem alguns com psicólogos, mas aí é via médico, acho que tem que ter um encaminhamento. Né? E eu acho que é isso, as pessoas têm que procurar o que é possível e a partir dali, eu acho que a rede se mobiliza, entende? Entendi. O CAPS, como eu falei, né, que também é um lugar muito bacana, que atende tanto, tem o CAPS infantil, o CAPS adulto, voltado para a saúde mental. É o poder público trazendo à família, à sociedade, um pouco de amparo para questões tão delicadas. E assim, na própria família, não ter medo de perguntar, sabe? Se você percebe que a pessoa não está bem, não está legal, perguntar para ela onde que está doendo, você está pensando em alguma coisa, vamos sentar e conversar. Por isso, não ter papas na língua, então, né? Eu acredito mesmo que se você tem um relacionamento que ele flui na família, que fica muito mais fácil. Não é fácil mesmo chegar. Vamos pensar que você não tem muito diálogo. Isso pode acontecer e eu não estou nem falando em culpa ou em não culpa. Eu estou falando que é o funcionamento daquela família. Eu não tenho muito diálogo, mas eu estou vendo que meu filho está estranho. Então, filho, o que está acontecendo? Está doendo em algum lugar? Aconteceu alguma coisa? Fala para mim. Problema na escola, às vezes, né? O bullying, eu acho muito importante falar disso. O bullying é uma coisa, assim, cruel, muito cruel, né? Então, quando eu vou em escolas falar sobre suicídio, a primeira coisa que eu falo é do bullying. Eu falo, né? E tem uma coisa que eu sempre digo: se alguém te diminui para ser maior, já é menor que você, né? Se eu tenho que deixar alguém menor para eu crescer, eu já sou menor. Não preciso diminuir ninguém, que eu já sou menor. Então, assim, a gente começar a repensar isso. Acho que as escolas têm que trabalhar muito isso. Isso tem que ser muito trabalhado. Tereza, se alguém que está nos assistindo tiver vontade de conversar com você sobre esse assunto ou outros, ou tirar alguma dúvida sobre esse assunto, tem como entrar em contato com você? Tem um contato? Eu peço sempre para entrar em contato através dos canais do Laços e Lutos, né? Certo. Que é o site, o Instagram e a fanpage. Laços e Lutos. Então, são esses os canais de comunicação. Eu peço para entrar em contato por ali. Tereza, obrigada por você ter vindo, aceito o nosso convite, principalmente falando sobre esse tema, e só a sua delicadeza, a sua sabedoria para tratar, né, de um assunto tão complicado, tão doloroso. E tão delicado mesmo, muito né? Muito delicado. É delicado. Eu queria que você deixasse uma mensagem rápida para o nosso telespectador, para uma mãe que esteja vivendo essa situação, ou de prevenção ou de sobrevivência. Eu acho que o recado que eu deixo é que se tem vida, que é uma frase da Karina, que é suicidologista, é que se tem vida, tem jeito. Seja já tenha acontecido o fato, ou você esteja ali com um filho em sofrimento, um marido, uma esposa, se tem vida, tem jeito. Acredite nisso e tenha esperança. Muito bom. E se já aconteceu, a pessoa já está vivendo o luto?
Se ela já está vivendo o luto, que ela cuide, seja gentil com ela, com o possível dela, o que foi possível. E se ela entender de alguma forma isso, ela não está dando conta, que ela procure ajuda, porque é ela que vai ter que ser cuidada. Isso é muito importante. Obrigada, viu, Vera? Nada. Um prazer, viu, Virginia? Eu estive hoje com a Tereza Vera Gouveia. Ela é psicóloga especializada em luto. Ela tem um blog chamado Laços e Lutos. Não, é isso mesmo? Laços e Lutos. E aí nas redes sociais, no Instagram, Facebook e também na internet como um todo, vai encontrá-la através desses canais. Olha, não perca tempo. Se você está vivendo uma situação dessa, fique atento aos sinais, né? Multiplique essas informações, ajude as pessoas, ajude a quem você ama, ou o seu vizinho, aqueles que você conhece que possam estar vivendo situações como essa. E se já aconteceu, como a Tereza falou, seja gentil consigo mesmo e busque ajuda, porque você merece, você precisa e você merece ser feliz, tá bom? Ou pelo menos amenizar um pouco dessa dor aí que está sentindo. Um grande abraço a você que ficou conosco até agora. Muito obrigada pela sua companhia. Agradeço a Verso Cabeleireiros e a Verso Store, que é ali em Tremembé, no coração de Tremembé, ali na praça, e a todos os nossos parceiros. A Maria Quitéria Ortiz deixa um beijo para todos, ela está de férias, mas no próximo programa, se Deus quiser, já teremos de volta. Um beijo para vocês no coração. Até semana que vem.